Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Agradecer a Deus por ter me plantado aqui nessa igreja. Porque uma coisa, irmão Claudinei, pastor Claudinei, que eu não posso reclamar é que de oportunidade. Porque Deus sempre me deu oportunidade, que através do pastor Robson, através dos outros irmãos aqui, graças a Deus, e eu sou muito grato por isso. Nós estamos vindo de uma maratona, nós fizemos um acampamento de quinta para sexta, ficamos praticamente a noite inteira acordados, debaixo de chuva. Aí ontem de noite tivemos o culto da madrugada, né, irmã Zilda, missionária Zilda? Passamos ali das 3 às 6 da manhã, adorando ao Senhor ali na Vila Estrela. Teve ali o pastor Robson conosco, teve ali o pastor Rubens, foi uma bênção. Já emendamos dali para o batismo lá em Urutaí, glória a Deus. Depois do almoço ainda tive que cortar uns cabelinhos aí, fazer umas barbas, e graças a Deus nós estamos aqui para terminar esse domingo abençoado, fazendo o que a gente mais gosta, que é pregar a palavra de Deus. Sobre o livro, meus irmãos, veja como que as coisas são interessantes. Eu comecei a vir aqui na igreja em 2009, e desde o começo da minha fé, eu sentava mais ou menos aqui onde a irmã Dênia está. Naquela época os homens sentavam de cá e as mulheres no meio de cá. E aqui em cima aqui tinha escrito assim, ó, Jesus vem, prepara-te. E eu ficava olhando aquilo ali e eu falava assim, Senhor, eu quero que Jesus venha para mim para o céu, mas eu queria tanto ainda ter oportunidade de pregar a palavra aqui nessa igreja, de pregar a palavra em outros lugares. E eu quero começar a te dizendo o seguinte: Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, e esse sonho e esse projeto é para a glória de Deus, tenha certeza que Deus opera em você tanto querer como efetuar. Ah, mas é difícil. Para Abraão, humanamente era impossível, mas com 100 anos ele teve filho. Para Moisés, humanamente era impossível, mas com 80 anos ele começou um grande desafio de tirar uma multidão de pessoas ali da escravidão do Egito. Então, se você tem um plano, se você tem um projeto, e esse projeto é para a glória de Deus, Deus vai te ajudar. Por quê? Porque de nós mesmos, irmã Adriana, a gente só quer ostentação, a gente só quer coisas que vão agradar a nossa carne. Mas quando os projetos são da vontade de Deus, Ele opera em nós tanto o querer como o efetuar. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, o pastor Robson tinha um costume de fazer o folder do mês. Ele colocava ali quem ia dirigir o culto, quem ia dar abertura, e deixava uma mensagem todo mês ali sobre o tema do mês. E aí algumas vezes eu escrevia para ele, mandava, ele chegou a colocar algumas das mensagens que eu escrevi no tema, e eu escrevi um dia uma mensagem evangelística para um evangelismo que a gente foi fazer lá no Carnaval. E aí o pastor Robson, eu nem sei se ele lembra disso, ele falou assim, ó, vai guardando isso aí que um dia, quem sabe, você escreve um livro. E ele falou para mim, isso eu esqueci. Agora, uns 5 anos atrás, irmão Austin, isso voltou no meu coração, o Espírito Santo me lembrou disso e eu comecei. Eu chegava lá, os meninos, o que é isso, pai? Eu falei assim, estou escrevendo um livro. E aí eu tentei vários temas, no meio do caminho as ideias muito confusas, e não dava certo. Aí uns 2 anos para cá, Deus me deu esse tema, vida medíocre até quando? Como o pastor disse, a palavra medíocre é na média. E a ideia do livro, está aqui na capa, é o seguinte: quando as coisas estão muito ruins, a tendência da gente é se movimentar, dar os pulos, né? Sim ou não? Mas quando as coisas estão na média, infelizmente a tendência da gente é ficar ocioso, ficar acomodado, como está aqui esse homem aqui na capa do livro aqui, deitado no sofá, mexendo no celular. E a ampulheta mostra que a vida passa muito rápido, irmão Sérgio. E às vezes a gente fica acomodado e não produz nada que vai refletir para a eternidade. Esses dias eu era menino aí correndo nas ruas atrás de pipa, jogando bola, tomando banho nos corgos. Hoje meu filho mais velho tem 15 anos. O meu filho do meio se batizou hoje com 11 anos. Então a vida passa muito rápida. Todos aqui têm sonhos e projetos. Coloca nas mãos do Senhor. Amém? E para encerrar essa parte eu quero dizer o seguinte: sonhar grande
e sonhar pequeno, irmã Maria, gasta o mesmo esforço. Um dia eu estava aqui, o pastor Rosa falou assim, quero chamar aqui na frente aqui quem quer aposentar, está com a aposentadoria travada. Algumas pessoas veio, eu vim aqui. Aí ele falou assim, você está representando alguém? Eu falei assim, não, pastor, eu vou escrever um livro, e esse livro vai virar um best-seller, e eu vou parar de trabalhar para o homem, e vou trabalhar só para Deus. Amém? Se acontecer, irmãos, bem. Se não acontecer, Deus me deu braço e perna e saúde, eu trabalho. Mas sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa. Quem diria que um jovem como eu, improvável, sairia daqui, atravessaria o oceano e iria lá para o outro lado do mundo pregar a palavra? E através da nossa ida lá, Deus tocar no coração de pessoas, e a gente construir lá escola, construir lá igreja, construir lá casas, trazer alimento para aquele povo espiritual. Então, meus irmãos, se você tem sonho, coloca nas mãos do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então, eu quero convidar vocês para abrir as vossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3, apenas o versículo 21. O livro custa R$35. No final, eu quero pedir o irmão Jonathan para me ajudar a colocar uma mesinha aqui para a gente colocar. Se você não tem dinheiro hoje, compra. No final aqui tem a chave Pix, depois você me paga. Amém? Ninguém aqui vai dar o tumé, como diz aí, né? Então, que você possa levar. Quando você tiver condições, você me paga aí, que vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Lamentações 3:21. O nosso tempo já está bem avançado. Eu vou ser muito breve, muito objetivo. E eu quero pedir à irmã Lorena para preparar um louvor ali, que eu vou falar rapidamente, e no final nós vamos adorar a Deus juntamente com ela, para mim terminar a minha parte aqui, amém? Lamentações 3:21, na NVT vai dizer o seguinte: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disso. Na Bíblia hebraica Sefer, vai dizer o seguinte: eis o que guardo em minha mente, é o que renova a minha esperança. Outras versões vão dizer o seguinte: trago à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Se assente aí, glórias a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gosto muito dessa versão que foi colocada aqui. Nós estamos aqui num culto de ceia, um culto onde nós fazemos memória, pastor Wagner, de tudo aquilo que Deus fez para nós. Um culto onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo sobre aquela cruz ali, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, sobre a criação. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Gênesis sobre a queda. E já no capítulo 6, na época de Noé, o mundo estava numa grande corrupção, aonde a Bíblia vai dizer que do menor até o maior, todos estavam continuamente fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. Mas Deus, olhando ali do seu alto e sublime trono, viu Noé, um homem que em meio a uma geração corrupta e perversa, ousava andar com Deus. E Deus traz um plano ali através da vida de Noé e sua família, faz um reset na humanidade, e o tempo vai passando, e em Gênesis 12, Deus vê a Abraão, um homem de fé, faz promessas para ele, tira ele do meio da terra dele, do meio da parentela, do meio da casa do pai dele, promete coisas para ele e cumpre, porque quando Deus promete, Deus cumpre. E ali o povo de Deus, depois que a descendência de Abraão foi para o Egito, ficou ali escravo alguns anos, como Deus já tinha falado que ia ser, porque antes das coisas acontecerem, Deus avisa que vai ser daquele jeito, para que todos fiquem cientes. E ali o povo sai do Egito, atravessa ali no deserto, e aqui eu quero abrir um parênteses. Aquela geração ficou 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias.
Por quê? Porque aquela geração foi reprovada na prova de Deus. Meus irmãos, que lindo o testemunho da pastora Gesseroni. De 45 dias, que era a previsão da prova, abaixou para 40. Mas porque ela foi aprovada, abaixou para 30. Depois. Então o que acontece? Se nós soubermos passar pelas provas que vai vir na vida do crente e do descrente, do justo e do injusto, do rico e do pobre, do velho e do novo, se a gente souber passar pela prova com fidelidade, usando as ferramentas certas, você viu o que ela falou? Oração e adoração. A prova diminui. Meus irmãos, eu não sou médico, mas eu creio que você vai concordar comigo que uma mulher daquela idade, 45 dias com um pino no braço, é pouco para colar. A prova dela poderia ser meses, 2, 3 meses, mas como ela foi aprovada em adoração, em fidelidade, diminuiu. E ali o que acontece? Aquele povo entra na promessa, e ali começa uma sucessão de avivamentos e apostasias. E sempre que o povo de Deus começava a pecar, se afastava de Deus, o juízo vinha. E aqui nós chegamos no contexto de Jeremias e Lamentações, que foi escrito por Jeremias, aonde Jeremias por muitos anos, ele alertava o povo: converte de seus maus caminhos, Deus está querendo destruir vocês, muda de vida, e começava a chamar o povo ao arrependimento, mas o povo, nem aí. Exatamente, é bem como nós estamos nos dias de hoje. Você convida a pessoa para se aproximar de Deus, você convida a pessoa para vir para a igreja, você convida a pessoa para orar, você alerta a pessoa do eminente juízo que está para acontecer, e a maioria das pessoas, nem aí, deixa a vida me levar. E aí o que acontece? A conta do pecado chega, e a conta do pecado sempre chega. E quando nós lemos o capítulo 2 de Jeremias, que é o último capítulo, o rei Zedequias começou a reinar com 21 anos. Olha, Vinícius, o privilégio que Deus deu para esse homem. Apenas 21 anos, ser o homem mais importante de Israel, a nação eleita por Deus. E ele reinou por 11 anos fazendo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E eu imagino o Senhor alertando ele. Eu imagino o Espírito Santo falando para ele: não é por aí. Eu imagino as pessoas, os profetas falando para ele: não vai por aí. E o que acontece? Quando ele estava no 10º ano do reinado dele, o juízo de Deus chega. O rei Nabucodonosor, irmã Sônia, chega ali e faz um cerco em volta de Jerusalém. E esse cerco dura quase 2 anos. E aquele povo ali, irmãos, agora não tinha como sair, irmão Lucas, para comprar, para negociar, para pegar trigo, para plantar, para comprar ali um gado. E a fome começou a reinar. E aquele povo que nasceu para representar a Deus na terra, agora está ali acuado, está ali aflito, passando fome e grande aflição. Imagina só, os ladrões cercar a casa de alguém e deixar essa pessoa ali quase 2 anos sem poder sair de casa. Imagina a aflição daquele povo. Por causa de quê? Por causa de pecado e dureza de coração. E aí o que acontece? Uma bela noite, eles fazem uma brecha no muro, e os homens de guerra que deveriam proteger a cidade, pastor Rubens, fogem, deixando as mulheres e crianças. Mas Deus não deixou barato. O exército do inimigo perseguiu eles, e o exército do rei abandonou ele, e o exército inimigo pegou o rei Zedequias juntamente com seus filhos e prendeu eles. E ali eles seguraram o rei e mataram todos os seus filhos na presença dele. Ele vendo os filhos sendo mortos. Por causa de quê? Pecado, rebeldia, dureza de coração. Quantas famílias estão sendo destruídas? Não assim, mas divórcios, filhos nas drogas, nas bagunças,
desviando, por quê? Pecado e dureza de coração. E aí o que acontece? Depois que matou os filhos deles, eles foram lá e cegaram o rei. E o rei ficou o resto da vida dele inteirinha nessa situação de miséria. Aí no meio desse contexto tudo, para piorar, o exército entrou ali nas terras, levaram as mulheres cativas, as crianças, destruíram o templo do Senhor, que era uma coisa riquíssima, pegaram parte dos utensílios, outros eles derrubaram, destruíram a cidade, arrasaram tudo, destruíram as casas, colocaram fogo, acabou com tudo, pegaram as pessoas mais inteligentes, os mais nobres, levaram para a Babilônia e deixaram ali apenas aqueles aleijados, aquelas pessoas que não tinham estudo, em grande miséria. Mas em meio a isso tudo, Camila, Jeremias, inspirado por Deus, diz o seguinte: uma coisa eu faço, eu trago à minha mente aquilo que me dá esperança. E aqui eu já parto para o encerramento dessa mensagem. Nós estamos em um mundo, como a pastora Giciana bem disse, que humanamente falando não temos perspectivas de melhora. Nós estamos num mundo que cada dia que passa está ficando mais sem lugar para a igreja. Até no Canadá, que é um país de primeiro mundo, leis ali estão proibindo os pastores de pregar. Tem leis aqui que estão prestes a ser aprovadas, que dependendo dos versículos que nós pregarmos aqui, corremos o risco de 2 a 5 anos de prisão. A política está um desastre, as famílias estão um desastre. Eu abri o celular esses dias e vi uma manchete seguinte: mãe mata o filho porque o filho disse que odiava ela. Pensa, o filho disse que odiava a mãe foi lá e matou o filho. Então, por todos os lados que nós olhamos essas guerras, o presidente dos Estados Unidos está ameaçando de ir lá e jogar muitas bombas e destruir toda a energia do Irã. Cuba está um desastre, Venezuela, todo mundo, irmãos, está uma grande aflição. E o que nós precisamos fazer? Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eles só tinham o Pentateuco escrito, porque os outros livros ainda estavam sendo escritos, mas eles podiam olhar lá para Gênesis 1 e 2 e ver, lembrar de Jesus, o Cordeiro que morreu e ressuscitou, o Verbo de Deus, que apenas com a sua palavra criou todas as coisas. Vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre o universo, porque quando eu vou falar sobre o universo, eu não sei vocês, mas eu fico assim maravilhado com a grandeza de Deus. Hoje eu não vou demorar sobre isso aqui, quero apenas dizer sobre o movimento de translação e rotação da Terra, que são coisas assim que eu fico assim, maravilhado do poder de Deus. A Terra gira em torno de si mesma a cerca de mais de 1.600 km por hora. Demora mais ou menos 24 horas para ela dar um giro completo. Se a Terra parasse, irmã Maria, por 2 ou 3 dias, acabaria a vida da Terra, porque no lado que o sol estava batendo, o calor ia ser insuportável, e do lado que a sombra ficaria, ia gelar, não ia ter terra. Ela gira em torno do sol a mais de 100 mil quilômetros por hora, nunca precisou parar para abastecer, nunca saiu 1 metro para frente, e nem recuou 1 metro para trás. Por quê? Porque Deus é poderoso. Agora, quando a luta vir na sua vida, quando a luta vir na minha vida, o que é que nós precisamos fazer? Fazer como a irmã Gesseroni: orar, adorar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se o Deus que tem o controle do universo nas suas mãos não vai ter controle de resolver as coisas mais simples da nossa vida, que às vezes a gente chora e quase que arranca os cabelos por causa disso, ele só tinha o Pentateuco para trazer memória. Nós temos a revelação completa. Nós podemos, por exemplo, pastor David, lembrar daquele texto que diz o seguinte: que nenhuma das ovelhas que estão nas mãos de Deus
vai ser arrebatada. Já pensou nisso? Quem é a ovelha aqui de Jesus? Jamais você vai ser arrebatado das mãos dele. Aleluias. Jamais, porque ele prometeu. Você até pode por si só sair de lá, mas o diabo não te toca, o mundo não te toca, os demônios não te tocam, o sistema desse mundo não te toca. Por quê? Porque você é menina dos olhos de Deus. Podemos trazer à memória o que está escrito lá em Lucas 12, versículo 7, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Meus irmãos, mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 8 bilhões de pessoas. Deus não perde as contas dos fios de cabelo na cabeça de cada um. E olha que todo dia nasce cabelo e cai cabelo, e Deus não perde as contas. Agora, se Deus não perde as não perde as contas e o controle de coisas simples desse jeito, imagina ao que diz respeito à sua vida e à minha vida. Então, meus irmãos, nós precisamos parar de chororô, precisamos parar de murmuração e começar a trazer na memória nesses últimos dias aquilo que nos traz esperança. Como, por exemplo, que as portas do inferno não prevalecerão, aleluia, contra a igreja do Senhor. Como, por exemplo, crede em mim e serás salvo, tu e a tua casa. Como, por exemplo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Nós precisamos nos levantar, irmãos, como um exército. Precisamos sair da mediocridade, precisamos colocar os nossos planos em ação. Já foi, irmãos, mais de 3 meses do ano, e os seus planos, e os meus planos, e as nossas metas, e os nossos projetos? Se a gente ficar só deitado, irmãos, mexendo no celular, nada vai acontecer. Nós temos promessas melhores, alianças melhores do que Eliseu, do que Elias, do que Davi. O que falta para nós, irmãos? Falta para nós realmente nos posicionarmos e tomarmos posse de tudo aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse para vocês, eu ia ser breve, quero convidar aqui a irmã Lorena para mim aqui, para a gente terminar essa parte adorando, para mim voltar aqui para o pastor Robson. E eu quero dizer para você o seguinte: infelizmente, a tendência é piorar, mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Jesus, ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar, e eu vou voltar para buscar vocês. Se coloquem de pé, aleluias. Ele disse, eu vou voltar para buscar vocês, aleluias. E aonde eu estiver, vocês estarão também. Quem crê nisso, aplauda o Senhor, aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar aqui com a irmã Lorena.